problemas, são Tive dois resolvidos. imprevistos no mesmo dia. É para começar bem o dia. Mas vamos Agora lá. vai dar tudo certo agora. Yasmin está presente? Yasmin, então, iniciou a nossa gravação. Vou fazer a apresentação do nosso convidado, Dr. João Gabriel Melo, ele é mestre em Direito, né? Parabéns pela conquista, doutor. E também criminalista, brilhante aqui no Rio de Janeiro, com atuação profissional na área de direito penal, né? Então, pessoa com total propriedade para ministrar essa trilha aqui sobre transação penal lá nos juizados. Doutor João, ficamos felizes com a sua participação e presença mais uma vez nesse semestre. Seja à vontade aí para falar com os nossos alunos, tá certo? Obrigado. Agradeço o convite para participar mais uma vez desse grupo de palestras e é uma honra estar aqui. Agradeço imensamente a você pela oportunidade. Cumprimento aos alunos e dou bom dia a todos e todas. Nosso assunto, então, é sobre os juizados especiais criminais, né, para a gente falar sobre as medidas despenalizadoras. E é um tema que eu me sinto bastante confortável, não só pela minha atuação profissional como advogado criminalista, mas também por ter participado como conciliador do Juizado Especial Criminal por 3 anos durante a graduação. Então, é uma experiência bem interessante, até indico aos alunos, caso tenham interesse ou disponibilidade de tempo, pode contar como estágio, pode contar como horas de atividade complementar, que foi o meu caso. Eu praticamente concluí as horas de atividade complementar com esses 3 anos, atuando como conciliador no GCRIM, e aprendi muito durante esse tempo lá. Então, todas essas questões de composição civil dos danos, transação penal, não a suspensão condicional do processo, mas essas duas medidas específicas, elas acontecem muito nas audiências preliminares do Juizado Especial Criminal, e normalmente quem preside esses atos é o conciliador, né? Então, eu vou falar aqui das particularidades, mas deixo aqui essa ressalva, né, de que é uma atividade muito interessante, de caso tenham interesse, procurar o foro regional, de onde estejam, ou até mesmo aqui na capital, para verificar a disponibilidade dessa atividade, né, que é uma atividade auxiliar à justiça, e o tribunal, inclusive, oferece um curso de treinamento para conciliadores, né, acho que a doutora Rafa também já participou, eu fiz esse curso também à época, e é um curso bastante interessante, eles dão certificado, então, enfim, por vários motivos, acho que é bem interessante essa atividade. Bom, vamos falar aqui então do Juizados Especiais Criminais, que conhecido como GCRIM, né? Tem lá a nossa previsão constitucional no artigo 98.1, que ele prevê que a competência dos Juizados Especiais Criminais, ela está vinculada aos crimes de menor potencial ofensivo, né? E o que seria crime de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes cuja pena máxima é abstrato, ela é de 2 anos. Ou seja, qualquer crime que tenha a pena máxima até 2 anos seria de competência do Juizado Especial Criminal, e a gente inclui também a Lei de Contravenções Penais. Então, tanto crimes quanto contravenções penais nesse limite de pena máxima em abstrato seria de competência do Juizado Especial Criminal, tá? Então, temos também uma outra característica do juizado, seria esse procedimento sumaríssimo, né? Que é um procedimento mais célere, mais informal. As audiências não têm tanto aquela formalidade de uma audiência criminal, numa vara criminal. Então, essa audiência preliminar, por ser presidida por um conciliador, ela é bem mais flexível, o ambiente muito mais tranquilo, digamos assim, até porque a natureza dos crimes também, ela, via de regra, não tem tanta gravidade, né, por serem crimes de menor potencial ofensivo, então isso tudo cria um ambiente um pouco mais informal, muito embora seja de natureza criminal, né, que esteja se tratando ali. Então, o início desses procedimentos na fase de investigação, lá na delegacia, né, a fase pré-processual, ele inicia pelo termo circunstanciado. É um erro muito comum também que as pessoas cometem, de falar de registro de ocorrência em crimes de menor potencial ofensivo. Não há registro de ocorrência para crimes de menor potencial ofensivo. O termo correto e a peça inaugural na delegacia é um termo circunstanciado, né, que vai
ali já nesse primeiro ato, já vai, em alguns casos, ser remetido direto ao juizado com data marcada para audiência preliminar. Então, muitas das vezes, a vítima vai até a delegacia e já sai com a data para audiência preliminar marcada, e aí todas as notificações de praxe vão ser encaminhadas para que o suposto autor do fato também esteja presente nessa audiência, tá? Então, essa fase pré-processual, ela engloba também, além da fase da delegacia, engloba essa audiência preliminar, que muitas das vezes acaba acontecendo mais de uma oportunidade, né? Por conta das tentativas de evitar que o processo penal, formalmente falando, seja instaurado. O processo penal ele se inicia e ele se configura com a denúncia, o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia pelo juízo. Então, o juizado especial criminal ele tem diversas etapas pré-processuais, por assim dizer, que são prévias a esse possível oferecimento de denúncia contra o suposto autor do fato. Então, a audiência preliminar com o conciliador, tentativa de conciliação, eventualmente uma possibilidade de composição civil dos danos entre as partes. Eu vou explicar um pouco sobre a composição civil dos danos também. E, em alguns casos, também já conta com a manifestação ministerial com a transação penal, que eu também vou explicar os detalhes. O conciliador, nessa fase pré-processual, muito embora já estejamos ali no âmbito do juizado especial criminal, que é uma outra dúvida e uma outra questão que corriqueiramente as pessoas se equivocam, se eu estou diante do juizado especial criminal, eu já tenho até mesmo um número de processo no tribunal. Como que não é processo, né, formalmente falando? Então, essa dúvida ela é muito comum. Não é processo justamente pelo fato de não ter uma denúncia oferecida e recebida pelo juízo. Então, mesmo sendo uma audiência preliminar, mesmo tendo um número de processo no tribunal, mesmo estando ali na estrutura judiciária, ainda se trata de uma fase pré-processual, tá? Então, a gente precisa entender também a natureza da ação penal, é uma coisa bastante importante nesse âmbito dos juizados, a depender do crime que se esteja falando, a depender da contravenção penal que estejamos ali lidando, essa natureza da ação penal, ela é importante para o andamento e os desdobramentos do procedimento no juizado especial criminal. Então, nós temos, né, não sei, acredito que os senhores já tenham tido aula de processo penal, mas nós temos três naturezas de ação penal, né? Que são as ações penais, todas têm caráter público, né? Então a gente tem a ação penal pública incondicionada, onde, independentemente da vontade da vítima, o procedimento pode ser instaurado, inclusive de ofício pela autoridade policial, ou enfim, por terceiros, e mesmo que a vítima manifeste interesse em não prosseguir, em não querer representar criminalmente contra o suposto autor do fato, não está na esfera de disponibilidade dela esse prosseguimento. Então, a gente tem também a natureza pública condicionada, que ao contrário, né, do que eu acabei de falar, aí sim a manifestação de vontade da vítima ela é significativa para que o procedimento tenha o seu curso normal. Então, ali ela pode e deve deixar claro que tem interesse ou que não tem interesse em prosseguir criminalmente contra aquela pessoa, e temos a ação penal pública de iniciativa privada, né, que também é um outro erro comum, corriqueiro, onde as pessoas não, a ação é privada. Não, a ação ela é pública, ela é de natureza pública, mas a iniciativa, né, a deflagração, o prosseguimento depende que a vítima contrate ou um advogado ou vá até a Defensoria Pública para que dê início a esse movimento, né, a esse procedimento, a essa ação criminal. Então, a gente tem a queixa-crime, que é a peça utilizada pelos advogados ou pelos defensores públicos para essa natureza de crimes, tá certo? Bom, dito isto, a gente passa aqui então ao nosso objeto da fala, que é justamente as medidas despenalizadoras, que é como a gente classifica essas medidas de composição civil e de transação penal, tá? Eu vou até mostrar depois alguns exemplos, mas a gente
fala que, então, vamos iniciar pela composição civil dos danos, que está previsto lá no artigo 72 da Lei 9.099, a Lei dos Juizados, né, tanto civil quanto criminal. E ela diz lá que o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade, né? E que, uma vez homologada pelo juízo, mediante sentença, seria irrecorrível. Então, o que significa essa composição civil dos danos? Nada mais é do que uma possibilidade, além da conciliação, que é sempre o primeiro ato, é sempre a primeira linha dessas audiências preliminares, é a tentativa de conciliação entre as partes, né? Não sendo possível essa conciliação, pelo motivo que for, é ofertada, é dito que há a possibilidade de resolver o caso com essa composição civil dos danos, que é justamente um acordo entre as partes, entre a vítima e o suposto autor do fato, de forma financeira. Então, uma compensação financeira por aquele dano, por aquele prejuízo, por aquela, enfim, pelo que quer que a vítima tenha sofrido em razão da iniciativa do suposto autor do fato. Eu já tive, como eu mencionei, tive essas experiências lá no GCRIM como conciliador, então, normalmente, o que eu via acontecer dessa concretização da composição civil dos danos era em crimes de dano, né, previsto lá no artigo 163 do Código Penal, por se tratar de um crime patrimonial, né, e o ressarcimento ali, muitas das vezes, é o que a vítima quer, né, a vítima normalmente não quer ver o autor do fato processado criminalmente, mas ela quer que ser indenizada, ser reparada pelo prejuízo que foi causado, né? Então, às vezes, na audiência preliminar, as partes acabam chegando nesse acordo, e isso tudo é reduzido a termo na ata, né, da audiência, e é feito ali o pagamento, a indenização, a compensação daquele prejuízo que foi causado à vítima, tá? Um outro caso muito peculiar que eu tive a oportunidade de presenciar na época que fui conciliador de GCRIM, foi um caso de um candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. À época estávamos em período de eleição e ele havia xingado nas redes sociais uma pessoa que tinha se manifestado contra as ideias, enfim, a posição política dele, e ele reagiu a essas manifestações dessa suposta vítima com diversos xingamentos pela internet. E aí o procedimento foi deflagrado, enfim, chegamos até a audiência preliminar e não foi possível a conciliação nesse caso. Então, eu mencionei a possibilidade da composição civil dos danos, né? O que foi aceito pelas partes, e o candidato a vereador à época fez um pagamento de R$ 10.000 para a suposta vítima não dar prosseguimento ao procedimento. Então, ali houve, né, essa composição civil dos danos. Ele assinou um cheque na própria audiência, fiz constar da assentada esse pagamento, esse valor, o cheque que estava sendo entregue à vítima, né? E o procedimento se encerrou dessa forma. Então, uma vez essa assentada, essa composição civil dos danos ser homologada pelo juízo, né, pelo juiz togado, ela vira um título executivo que pode ser executado depois na esfera civil e torna-se recorrível, como eu mencionei aí para vocês. Então, não pode depois a suposta vítima voltar atrás e falar, não, agora eu quero prosseguir com o procedimento criminal. Não, aí não tem mais essa opção, certo? Então, torna-se ali inalterável essa situação jurídica, tá? Então, a vítima, ela acaba por renunciar o direito dela de queixa ou de representação, uma vez que aceita e acorda com o suposto autor do fato essa condição, esse acordo, tá certo? Então, eu acho que a gente deu um overview sobre a questão da composição civil dos danos. Se tiverem qualquer dúvida nesse sentido, eu coloco à disposição ao final para responder. E vamos passar aqui, então, à questão da transação penal, né? Que ela é a mais conhecida, digamos assim, dentre as medidas penalizadoras do Juizado Especial Criminal.
né? E aí a gente acaba encontrando uma situação que a doutrina muito discute sobre o consenso, sobre o acordo e a barganha no processo penal, né? A gente vem tendo outras medidas agora mais recentes, né? E estão mais em voga, mas a época que a Lei 9.099 foi promulgada, era uma situação muito atípica, muito diferente, causou muito impacto na doutrina, teve muita discussão sobre isso, se seria possível o Ministério Público negociar com o autor do fato o prosseguimento ou não do processo penal. Então, hoje essa discussão ela continua, mas mais voltada para o âmbito da colaboração premiada, mais voltada para o acordo de não persecução penal que entrou agora com o pacote anticrime. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, mas que a gente precisa mencionar que está aí no campo desse acordo, dessa barganha entre o Ministério Público. Porque a transação penal nada mais é do que o Ministério Público, ao tomar conhecimento dos fatos e dos indícios de materialidade de autoria que estão ali naquele caso penal, ele verifica que, sendo o caso de eventual promoção de denúncia e o suposto autor do fato tendo preenchido os requisitos do artigo 76 da Lei 9.099, ele oferece a transação penal como uma possibilidade de não ofertar a denúncia caso o autor do fato cumpra as medidas da transação penal, né? Então, diz lá o artigo 76 que, havendo representação, no caso, né, das ações penais públicas condicionadas, ou até mesmo das incondicionadas, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa. Então, aqui, no artigo 76, não tem o termo transação penal. Tem ali descrito que aplicação imediata da pena restritiva de direitos. Então, a gente se remete lá ao Código Penal para verificar a questão das penas restritivas de direito, que é justamente o pagamento de cesta básica, a prestação de serviço à comunidade, enfim, ou qualquer tipo de atividade que seja indicada ao autor do fato para cumprimento, e uma vez cumprido essa proposta, encerra-se o procedimento, tá certo? Então, tem alguns requisitos que a gente vai falar, e aqui um outro detalhe desse artigo 76 é que diz que o Ministério Público poderá propor essa transação penal. Muito se discute também na doutrina a respeito disso, e que entende-se que seria um direito subjetivo do autor do fato. Ou seja, uma vez preenchidos os requisitos para que ele faça jus a essa transação penal, o Ministério Público tem o dever de ofertar essa transação penal. Então, isso também está se discutindo agora no âmbito do acordo de não persecução penal, não quero fugir aqui do tema, mas a mesma discussão que está acontecendo agora no acordo de não persecução penal é a mesma discussão que há muito tempo foi travada nessa questão da transação penal. Então, não cabe ao Ministério, não é discricionário ao Ministério Público, uma vez preenchidos os requisitos legais para a oferta da transação penal, propor ou não essa medida. Ela deve ser proposta caso cumpridos os requisitos. Então, não há uma discricionariedade aqui do promotor de justiça, tá certo? Então, quais são os requisitos aqui, né? Não se admitirá a proposta se ficar comprovado, aqui no parágrafo 2º do artigo 76, ter sido o autor do fato da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. O inciso 2º, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva de direitos, ou seja, se ele aceitou nesse lapso de 5 anos antes da data dessa proposta, se ele se beneficiou de outra transação penal em outro caso, ele não faz jus, ele não cumpre esse requisito. E o inciso 3º, que é não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Eu, particularmente, na minha prática profissional e na minha época como conciliador, nunca vi esse inciso ser mensurado, até porque a questão da conduta social, da personalidade do agente é muito subjetivo, isso é mais verificado na questão da dosimetria da pena, em casos de sentença condenatória, enfim, mas
O que se verifica aqui é justamente a folha de antecedentes criminais, basicamente o que se verifica é a FAQ, do autor do fato. Então, se ele não tem outras representações, outros processos criminais, né, até mesmo como está exposto no inciso 1, o promotor de justiça vai e oferta a transação penal, tá? E pela parte da defesa, pela parte do autor do fato, aí sim há uma discricionariedade e uma motivação, uma escolha, né, em aceitar ou não essa transação penal, porque há consequências. É claro que normalmente as pessoas, há quase que um senso comum de que aceitar a transação penal ou ir ao GCRIM como autor do fato, ter algum procedimento contra si, vai acabar como pagamento de cesta básica. Já ouvi isso diversas vezes ao longo da minha caminhada profissional. No GCRIM não dá nada, vai dar um pagamento de cesta básica, uma prestação de serviço comunidade e vai acabar por aí. Mas não é bem assim, né? Eu, como advogado, costumo orientar muito os meus clientes nesse sentido e analiso o caso para verificar se de fato seria interessante para os interesses daquele meu cliente aceitar essa transação penal, né? Porque isso implica, eventualmente, num outro caso, ninguém está livre, de acabar sendo um pouco mais à frente, novamente, acusado, enfim, de alguma outra situação. A gente tem que lembrar aqui que esses crimes de menor potencial ofensivo, é, ninguém está livre de cometer alguma situação dessa. Quem dirige, por exemplo, né, a condução de veículo automotor, uma lesão corporal na condução de veículo automotor, se eventualmente você acaba atropelando alguém por algum descuido, por alguma situação, algo mais complicado, né, isso é só um exemplo, você eventualmente não poderá fazer uso dessa transação penal nos próximos 5 anos. Então, se há condições de trabalhar o processo, se não há ali indícios de materialidade de autoria, se é uma situação onde, ou até mesmo se o cliente diz de forma expressa que não praticou aquele ato, eu acho que o processo deve ser, a transação penal não deve ser aceita e o processo deve seguir o seu curso para que seja demonstrado ali, entre ao mérito da coisa para encerrar o procedimento de uma forma mais, digamos assim, correta para aquele caso penal. Então, em algumas situações, já orientei os meus clientes a não aceitarem. É claro que a última palavra deve ser sempre do suposto autor do fato, né? Porque se trata ali de algo que envolve a vida dele, a escolha deve ser sempre do autor do fato, e no caso, relação advogado-cliente, do cliente. Mas a orientação jurídica, da minha parte, pelo menos, é sempre de analisar o caso para verificar se deve ser aceita ou não essa transação penal. Tá certo? Então, é um ponto que normalmente eu oriento os meus clientes, tá? E aí, de fato, uma vez aceita essa transação penal, ela deve ser cumprida. E uma outra questão que gera muitas dúvidas e muitas questões de prova e muito desentendimento caso o autor do fato não cumpra com a medida, pode o Ministério Público retomar o curso do processo e oferecer a denúncia, se assim entender cabível, né? Então, há quem entenda que não pode, que uma vez aceita ali a transação penal, deve-se insistir pelo cumprimento da medida, e há também parte da doutrina que entende que, sim, é possível, então, uma vez que descumprida a medida de forma injustificada, né, o Ministério Público, então, prossiga com a denúncia em desfavor do autor do fato. E aqui a gente entra num outro tema que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal e o princípio da discricionariedade regrada, né? Quando da oferta da transação penal. Isso tem muito a ver com o que eu disse lá no início, da questão dos acordos, da barganha no processo criminal. Então, um princípio básico do processo penal é justamente a obrigatoriedade da ação penal. Não pode um membro do Ministério Público, a depender do que quer que seja, qual seja a motivação, não oferecer denúncia em casos que haja indícios de materialidade e autoria. Tirando os crimes de
de ação pública de iniciativa privada e tirando os crimes de ação pública com representação condicionada, o Ministério Público deve sempre prosseguir com a ação penal. Então, independente de quem seja o autor do fato ou o réu, independente das circunstâncias, se há elementos de materialidade de autoria, o Ministério Público deve prosseguir com a denúncia, tá? Então, trata-se aqui, nesses casos da transação penal da barganha, do acordo, como essa previsão legal, uma mitigação desse princípio, né? Então, a gente tem aqui uma exceção a essa regra de obrigatoriedade do prosseguimento da ação penal, certo? Então, com o arquivamento do termo circunstanciado, encerrado o procedimento, né? Uma vez cumprida a medida, esse procedimento ele é arquivado. Em regra, não há uma análise detida dos casos, né? Indícios mínimos de materialidade de autoria, como eu falei. Acaba que, na prática, uma vez cumpridos os requisitos da transação penal, é quase que ofertada de forma automática pelo membro do Ministério Público, enfim, ou pela assessoria do membro, essa transação penal é autor do fato. Então, ao chegar no gabinete do promotor, o que acontece na prática, muitas das vezes, é a análise do cumprimento ali dos requisitos do artigo 76. Ele não vai analisar se tem os fatos narrados pela vítima, ele não vai analisar quais são os elementos de prova, quais são os indícios de materialidade, vai verificar ali os requisitos e oferece a transação penal. Acaba que o GCRIM, nessa informalidade toda, peca muito pela padronização dos procedimentos. Então, esse é um revés e, infelizmente, é a prática, né? Como eu tinha dito aí, as penas restritivas de direitos e multas estão lá no Código Penal, né, no artigo 43 e 44. Não vou aqui ficar lendo com vocês, mas passo a referência para que possam depois dar uma olhada, né, uma vez que o artigo 76 não fala de transação penal. Então, se os senhores forem procurar lá na Lei 9.099, né, forem fazer uma busca pela palavra transação penal, não vão achar. Mas está lá no artigo 76, quando fala da aplicação imediata da pena restritiva de direitos e multa. E aonde fala de pena restritiva de direitos e multa? No Código Penal, no artigo 43 e 44, tá certo? Um outro ponto interessante da gente falar sobre a transação penal é a súmula 536 do STJ, né, que fala dos crimes previstos na Lei Maria da Penha, não pode haver oferecimento de transação penal e suspensão condicional do processo. Então, aqui é um outro ponto, uma outra especificidade, porque, muito embora os crimes previstos na Lei Maria da Penha não sejam de competência do Juizado Especial Criminal, eles são de competência do Juizado de Violência Doméstica, é aplicável em alguns casos, ou pelo menos até a edição dessa súmula, era aplicável a questão a medida despenalizadora da transação penal da suspensão condicional do processo. E aí veio o entendimento do STJ dizendo que não poderia ser aplicado, não poderia ser utilizado esses institutos para os crimes previstos na Lei Maria da Penha. Tá? Então, tenham atenção a essa questão da súmula 536 do STJ. Tá? E uma outra questão, voltando à natureza da ação penal, quando a ação penal pública de iniciativa privada pode o Ministério Público ofertar a transação penal, é um outro tema que gera muita discussão, porque, como eu disse, se é de iniciativa privada, se o advogado ou o defensor público deve ofertar ali a queixa-crime para deflagrar esse procedimento, porque acaba que a queixa-crime, ela, né, guardadas as suas proporções, ela pode ser dita como uma denúncia, né? Então, ali o advogado ou o defensor vai expor todos os fatos, vai apresentar os elementos de prova, vai pedir a condenação do autor do fato. Então, não é, nesses casos, passado ao advogado ou defensor público o dever ou o direito, ou enfim, a possibilidade de ofertar a transação penal. Não é o advogado ou o defensor público que fará isso.
O promotor de justiça acompanhará também esses casos de ação pública de iniciativa privada e, preenchidos os requisitos, para uma das vertentes, né, que assim entende, preenchidos os requisitos lá do artigo 76, ofertará a transação penal ao suposto autor do fato. Mas se a iniciativa é privada, como que o promotor vai se imiscuir nesse âmbito? Vai ofertar a transação penal se sobrepondo ao advogado e ao interesse privado? Bom, é isso que gera discussão. A doutrina tem uma parte que, de fato, entende que cabe ao Ministério Público, ou é dever do Ministério Público ofertar a transação penal por se tratar de um direito subjetivo do autor do fato, e deve ser proposta a transação penal, e aí, se cumprido o procedimento, não vai prosseguir, né? E também há quem entenda, e não é a parte com a qual eu concordo, que nos casos de ação pública de iniciativa privada não cabe transação penal. Ou que seria, há também quem fale que é possível que o advogado oferte essa transação penal. E não é assim que está disposto na lei. Então, fazendo uma interpretação do artigo 76, né, e por entender também que se trata de um direito subjetivo do autor do fato, deve sim, nesses casos, também ser ofertada a transação penal. Tá? Então, o STJ entende que é possível a propositura por parte do querelante. E aí, o que seria querelante, né? Querelante é a forma como você trata, você se direciona à parte na ação pública de iniciativa privada, que é o querelado e o querelante. O querelante seria a vítima, né, no caso, e o querelado seria o suposto autor do fato. Então, a gente tem esse nome um pouquinho feio, mas é a forma técnica de se referenciar a vítima e o suposto autor do fato quando se trata de ação penal pública de iniciativa privada, certo? Aqui eu também tenho que lembrar os senhores e mencionar da questão da súmula vinculante 35, né, que o STF determinou isso, né, justamente por ser uma súmula vinculante, ela tem um caráter obrigatório, né, ela tem uma norma, quase uma norma cogente, que fala onde a homologação da transação prevista no artigo 76 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, eu falei isso lá no início, né, dessas divergências, mas esqueci de mencionar essa súmula vinculante, certo? Bom, com relação a recursos, né, nessa parte da transação penal. Da decisão que homologa a transação penal, né, lá nos termos do parágrafo 5º do 76, a decisão que não homologa o acordo é cabível, analogicamente, à apelação com fundamento no 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, ofertada a transação penal pelo Ministério Público e não homologada pelo juízo, é possível usar essa via, e a jurisprudência acata essa possibilidade do advogado ou do defensor público do autor do fato manejar a apelação, né, de forma analógica do 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, seja pelo motivo que for o juiz entender que não era cabível a transação penal naquele caso concreto, pode o advogado interpor o recurso de apelação nessa situação, tá certo? E aqui também eu vou falar um pouco, muito embora não estivesse no escopo, acho que ainda tenho tempo, Rafa, não sei, acabo falando demais sempre, mas a suspensão condicional do processo, vou passar muito rapidamente, que a gente chama de Tem sursis. sim, fica à Tem? vontade. Que a gente fala do sursis processual, que é até um termo francês, né? Sursis é uma palavra da língua francesa. Ele está previsto lá no artigo 89. E a suspensão condicional do processo, muito embora tenha previsão dentro da Lei 9.099, ela é aplicada em todos os casos criminais. Então, um processo na vara criminal, um processo, enfim, no juizado de violência doméstica, mas aí tem a questão da súmula que eu mencionei acima, mas já foi utilizado, né, antes da súmula. Pode e tem sim o direito de se valer dessa suspensão condicional do processo. E o que seria isso, né? Diz lá o artigo 89 que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual
ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, ao olhar para o crime que está capitulado na denúncia, né? O Ministério Público oferece a denúncia, o crime que está ali, a pena mínima em abstrato é de 1 ano ou menos, pode e deve ser oferecida a suspensão condicional do processo para aquele autor do fato ou para aquele réu, né? Quando se trata de crimes da competência da vara criminal comum, ou enfim, de outros juizados, tá? Então, a suspensão condicional do processo nada mais é do que uma outra medida despenalizadora, tá? Uma outra possibilidade de obstar o prosseguimento da ação penal, ou seja, oferecida a denúncia antes mesmo do recebimento, cumpridos esses requisitos, é possível o autor do fato ou o réu, cumprindo essas medidas, não ter contra si a continuação do processo criminal, tá certo? Então, eu deixei aqui um panorama de todas essas medidas penalizadoras. Eu tinha até separado também, vou tentar compartilhar aqui com vocês para mostrar dois despachos sobre a transação penal e a suspensão condicional do processo. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver como que isso acontece na prática. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Um instante. Aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é uma promoção do Ministério Público. Num caso concreto em que eu trabalhei, eu tirei aqui o número do processo, o nome das partes, mas aqui diz, ó, exatamente requer o Ministério Público a intimação da autora do fato para que se manifeste em 10 dias, assistido do seu advogado, acerca da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos, prevista no artigo 76, que é justamente a transação penal. E ele coloca aqui 2 possibilidades para o autor do fato escolher, né, caso aceite, né, que é a prestação de serviço à comunidade por 32 horas, no prazo de até 3 meses, numa instituição cadastrada junto a esse juízo, fiscalizada pela Central de Penas e Medidas Alternativas, ou, subsidiariamente, a doação no valor mínimo de R$1.000 a uma dessas instituições abaixo, tá? Então, aqui é uma promoção ministerial de transação penal. E uma outra, que eu vou mostrar aqui a vocês, é a suspensão condicional do processo. Aqui já, num caso, uma vara criminal, tá vendo? Então, a gente já não está falando mais do âmbito do juizado especial criminal, mas onde foi possível, ó, assistente de acusação do Ministério Público requereu que fosse incluída como condições a recomposição do dano patrimonial, e aí ele segue falando, ó, pelo Ministério Público foi dito que oferece proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89. Então, aqui a gente está falando do caso de vara criminal. Esse crime aqui era um crime de estelionato, tá? Esse caso. Então, foi ofertado ao meu cliente a suspensão condicional do processo na vara criminal. E aqui, a sentença de extinção da punibilidade, porque o cliente cumpriu. Então, cartório da 14ª Vara Criminal, sentença, ó, a suspensão foi aceita pelos acusados, foi cumprido determinado na suspensão homologada, o Ministério Público na promoção requeriu a extinção da punibilidade dos acusados, não existe nenhuma decisão em sede recursal, suspendendo os efeitos da decisão, assim sendo decreto a extinção da punibilidade dos acusados. Então, aqui, a extinção da punibilidade é a consequência do cumprimento dos termos da suspensão condicional do processo. E aí, encerra-se o procedimento, certo? Eu acho que assim a gente consegue ter uma boa ideia de todos esses institutos da Lei 9.099, me coloco à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, tá bom? E é isso. Obrigado. Nós que te agradecemos, doutor João, sempre esclarecedor, sempre didático,
e é um ganho para os nossos alunos tê-lo aqui conosco. Alguém tem alguma dúvida para fazer? Para né, esclarecer com o doutor João? Bom, se não temos dúvidas, né, eu encerro essa parte inicial aqui da palestra, com a explanação, mais uma vez agradecendo sempre a sua disponibilidade, dizer que a próxima trilha também será com ele, então se preparem que a gente vai ter novamente a presença dele, e dizer para os alunos que a gente vai estar anexando para vocês a atividade inerente a essa palestra, tá? Que vai ser um caso concreto que a gente já vai colocar no ar para vocês prepararem e distribuírem nos respectivos NPJ, sabe? Porque aqui, doutor João, a gente tem alunos não somente de Niterói, mas de outros campos também da Estácio. Então, cada um vai entregar e vai distribuir para a sua coordenação, para a sua secretaria. Tá certo? E me Maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, me coloco à disposição, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom dia, tchau, tchau.